de podermos falar sobre alguém que não está muito disponível em termos de linguagem, de organização, de como nós podemos fazer isso de uma maneira mais organizada. E quem que é esse cara que está aqui falando? Porque tem algumas, a maior parte das pessoas da IPC sabe quem eu sou, eu ocupo muitos espaços na psicanálise, junto com a Escola de Psicanálise de Curitiba. Eu sou muito ativo no Instagram, eu sou uma pessoa irrequieta com essa questão da psicanálise, mas a gente tem umas pessoas que não são da IPC que hoje estão aqui no seminário. Então, eu acho que eu preciso falar um pouquinho sobre quem eu sou. Assim, eu sou um cara irrequieto com a psicanálise, meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, eu sou professor, eu sou comunicólogo, eu sou pós-graduado em psicanálise com adolescentes e semiótica e análise do discurso, e hoje eu estou numa pós-graduação muito intensa que foca a psicanálise e análise do cotidiano, que fala muito sobre uma interseccionalidade da psicanálise, em que a gente olha não apenas o sujeito e a constituição do inconsciente, mas como esse inconsciente é incidido por todo o ambiente coletivo. Então, é uma psicanálise que abarca muito a questão da raça, do gênero, das classes sociais, e isso tudo me interessa muito dentro desse contexto. Dentro da minha jornada psicanalítica, eu comecei a acreditar que sim, a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu acho que a organização da escuta pode trazer muitos benefícios, principalmente para esses espaços pedagógicos, educacionais, em que não se tem uma sustentação do social, do Estado, para uma escuta mesmo desse adolescente que está precisando encontrar sua própria estruturação de linguagem. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, alguns temas passam muito por aí. Eu tenho uma comunidade... eu quero faturar em média 10 mil por mês. Pô, legal, 10 mil por por mês. favor, Vai estar mantenha os microfones desligados na entrada. Alô, alô. Aí, acho que foi, né? Eu tenho uma comunidade que é focada na estrutura da psicanálise, mais uma abordagem social, uma psicanálise que a gente fala da base ortodoxa, mas fala também de como essa base ortodoxa ela pode ser aplicada na contemporaneidade. Então, faço alguns contrapontos dentro disso, e o nome da comunidade é Mal-Estar e Linguagem. E para quem quiser saber mais sobre Instagram e tudo mais, meu Instagram está aí, eu falo de livros, eu falo de comunicação, a gente fala de como o entretenimento é importante para a gente fazer algum tipo de análise selvagem, para que possamos exercitar alguns tipos de mecanismos, alguns tipos de conceitos, enfim. E falar minimamente sobre a Escola de Psicanálise de Curitiba. O Fabrício estará aqui mais para o finalzinho, fazendo a finalização do evento, mas eu acho importante a gente também falar dessa escola que acolheu essa situação do adolescente, essa dinâmica do adolescente, e eu trouxe como uma provocação pessoal minha, através de uma necessidade de se falar realmente do assunto. A IPC é uma entidade extremamente ética, que corre muito de acordo com a base ortodoxa da psicanálise em termos de formação. E uma dessas coisas são as ocupações de espaços em que a gente possa realizar trocas. Mais do que simplesmente passar o conceito da psicanálise freudiana, com elementos de Lacan, com elementos de Winnicott, Anna Freud, ou Melanie Klein, o que for, a IPC entende que a gente precisa trocar. A gente precisa conversar sobre esses assuntos, a gente precisa aprender desconstruindo a estrutura da escuta. Então, os espaços eles são muito bem colocados para que a gente possa realizar trocas. Então, coloquei aqui na tela alguns desses espaços. A gente tem as discussões das obras de Freud, a gente tem uma live do psicanalista Marcos Simões, que é uma live extremamente rica, ele traz muitos temas diferenciados para fazer lives. Tem o Café e Psicanálise, que a Dani toma conta, ela sempre traz algum psicanalista que possa agregar alguma coisa para o discurso da atualidade. Tem a estrutura do planejamento de carreira, muita gente fica assim, o que eu vou fazer depois? Aliás, teve uma live do Marcos essa semana, em que ele fala um pouco disso, assim, concluir, e agora? O que eu faço a partir daí? Então, a gente tem toda essa preocupação também com como as pessoas vão se organizar na continuidade da formação, e principalmente da sua própria autorização para construir o setting analítico. Eu tenho um evento chamado Luz, Câmara e Psicanálise, em que a gente pega 3 filmes a cada 3 meses,
e coloca para uma eleição junto com os alunos ou quem quiser participar dessa eleição. A gente elege um filme para falarmos sobre ele em contextos de como isso pode incidir de alguma maneira psicanaliticamente, mesmo que de uma forma selvagem, porque a gente entende que a cultura ela é um elemento constitutivo de um espelhamento do que a gente vive no dia a dia. Então a gente pode pegar alguns filmes, não são todos, a gente faz uma curadoria bem intensa sobre isso, e traz para um evento que tem se tornado cada vez mais basilar assim, para a psicanálise dentro da IPC, porque a gente fala de conceitos, a gente fala de cinema, a gente fala de incidência cultural, tem toda uma contextualização para tudo que está acontecendo ali. O João Paulo também, ele tem dentro do canal da IPC no YouTube, ele traz um episódio falando sobre alguma coisa, sobre alguma dúvida que o analisante possa ter sobre um tema específico. A gente pode mandar para ele, ele pega esse tema e desenvolve de alguma maneira, explicando sobre tudo o que está acontecendo. Além de tudo, a IPC tem uma preocupação muito grande em trocar com os pares. Então, já que eu estou começando a minha formação inicial, como é que eu vou fazer isso em termos de formatação do que eu quero como manejo clínico e de como eu vou organizar a minha supervisão, de como eu vou organizar a minha clínica. E daí a Karina desenvolveu esse grupo chamado Pares. E a partir dessa formação inicial da IPC, as pessoas podem fazer parte desse grupo Pares, não necessariamente só da formação da IPC, nós temos outras pessoas de outras escolas lá no grupo Pares também. E aí troca sobre manejo clínico mesmo, sobre como um psicanalista vai desenvolver dentro de dúvidas, dentro de uma organização de conteúdos ou de incidências já de uma prática. E é um grupo assim, extremamente rico. Além de tudo, a IPC tem uma parceria com uma universidade e oferece a pós-graduação em filosofia e psicanálise. E temos, assim, grandes planos para 2024, novos tipos de projeto. Por exemplo, eu e a Karina estaremos dando uma formação inicial de Ferenczi, que para nós é extremamente importante, é um psicanalista maravilhoso, extremamente importante para a clínica contemporânea. Ferenczi tinha umas ideias assim muito à frente do seu tempo, olhando muitas coisas que até Freud não quis dar tanta atenção e que hoje se mostraram bem importantes. Além disso, teremos vários outros eventos e vários outros cursos também atrelados a isso. Então, quem não segue, siga a IPC nas redes sociais, participe dos espaços a serem ocupados, e a gente tem toda uma preocupação realmente ética e de responsabilização e de responsabilidade dentro da psicanálise. Aí eu me sinto um pouco na necessidade de, além de falar da IPC, falar um pouco do NEPA, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência. Eu posso dizer assim que começou com uma inquietação minha, que eu comecei a observar alguns anos atrás, assim, caramba, eu faço pós-graduação, independente disso, numa grande escola, numa média escola, e eles estão falando sobre psicanálise e adolescência, e daí eles pegam toda a estrutura de uma psicanálise infantil, organizada por Anna Freud, Melanie Klein e Winnicott, por exemplo, e tem toda uma organização teórica em cima daquilo. Só que dentro das bases de estudo, terminou-se essa fase da adolescência, que culmina ali, por exemplo, no complexo de Édipo, mais ou menos. Tem um salto disso para a constituição do adulto. E eu comecei a pensar, caramba, mas por que ninguém está falando sobre esse sujeito desse espaço de tempo? É um curto espaço de tempo? Mas por que ninguém está falando sobre isso? E aí eu posso até falar que foi uma questão bastante pessoal minha. Eu queria saber mais, porque, para mim, na minha constituição psíquica e na minha análise pessoal, a incidência da adolescência ela é fundamental para minhas elaborações. Foram as épocas que eu tive mais conflito, foram as épocas que meus pais não souberam lidar muito bem com a minha relação de desejo, foram as épocas onde eu não conseguia realizar trocas de linguagens que eram satisfatórias para ninguém. E eu fiquei, caramba, eu sou um adulto hoje e ninguém está falando muito sobre esse sujeito adolescente. Aí eu fui escarafunchar, fui buscar publicações, livros, etc. E eu comecei a perceber que tem uma base constituída teórica, mas que é um sujeito que as pessoas não querem falar. Ele é visto como um problema até na psicanálise.
Então, o manejo clínico ortodoxo não funciona muito bem para esse sujeito, e, ao mesmo tempo, a base mais contemporânea acha que ele é um problema, que ele é um garoto, uma garota que não querem fazer nada, que não simplesmente estão ali, é uma fase de transição, mas a gente não deve olhar para isso. Isso me incomodou muito. Atrelado a outros motivos, eu brinco até no meu curso de psicanálise e adolescência, que é um tipo de sublimação, porque eu não tenho filhos. Então, olhar para essa constituição psíquica genérica a respeito do adolescente é uma maneira de organizar isso para mim também. E daí a IPC abraçou essa ideia minha de fazer um curso chamado Psicanálise e Adolescência. E eu acho que deu muito certo, porque o curso está indo para a sua 5ª edição e parece que tem mexido em muitas estruturas psíquicas de quem participa, e eu fico muito feliz com isso. Uma das grandes situações a respeito desse curso é que a primeira turma falou: a gente precisa continuar falando. A gente, quem gostou do curso, sensacional, mas a gente precisa continuar falando. E aí sentimos a necessidade de montar um grupo para falar sobre isso. Aí montamos juntos esse grupo de estudos e debates chamado Sujeito Adolescente, Visões, Trocas e Subjetividades. E é por causa desse grupo que nós estamos aqui hoje. Esse grupo que eu considero um grupo de coração, um grupo assim que abraçou a minha doideira toda, as minhas insatisfações, as minhas contratransferências, as minhas sublimações diversas, meus mecanismos de defesa e resistências, e falou: caras, a gente tem que continuar falando disso. E nós, juntos, dentro desse grupo, organizamos o seminário que vocês estão acompanhando hoje. Então, é tudo feito daquele jeito, assim, não esperem grandes coisas mirabolantes, efeitos especiais e tudo mais, exatamente porque a gente quer que seja assim. E a gente está começando alguma coisa que sentimos que é importante. Então, eu acho que só o ato da gente trazer esses conteúdos de uma forma muito pessoal já é um grande diferencial dentro disso. E o grupo me fez ter uma necessidade, uma amplitude de visão, a ponto de montar um núcleo sobre isso, que é o NEPA, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência. O NEPA está ainda se estruturando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, vocês vão ouvir falar muito sobre ele ainda, mas a ideia é que ele seja um grande hub, um grande centralizador de notícias, informações, organizações, debates, cursos sobre psicanálise e adolescência. Então, trocando em miúdos, o NEPA e essa estrutura toda conta com a minha coordenação, e o espaço reúne ações voltadas para pesquisa, clínica, produção de conhecimento, com foco na psicanálise e na adolescência. Ele começou com o curso Psicanálise e Adolescência, depois ele veio para essa estrutura do grupo, que eu já falei, os debates e tudo mais. É legal dizer que a ideia do seminário partiu do grupo. A minha ideia inicial era montar textos, era montar talvez um livro, talvez uma publicação, não sei. Mas o grupo, dentro dessa constituição, falou: vamos montar um seminário, vamos organizar isso de uma forma que e tem uma outra coisa nesse seminário também, que eu acho que é importante deixar claro. A gente teve uma preocupação de que ele não seja aquela coisa verborrágica que a gente vê. A gente quer que ele seja acessível. E a acessibilidade é algo bastante importante. Então não adianta nada a gente vir falar sobre um monte de conceitos mirabolantes da psicanálise dentro disso, para no final disso alguém falar assim: caramba, mas como é que eu aplico tudo isso? E eu acho que essa é a grande sacada do GPA e do NEPA. É talvez transformar isso numa coisa um pouco mais acessível, sem aquela construção da psicanálise como se ela não fosse compreensível, entende? A gente vai ter a nova fase do grupo a partir de fevereiro de 2024. Vocês automaticamente hoje já estão todos convidados. Nós vamos olhar para isso, ver quem quer participar, quem não quer participar, o que nós vamos fazer. Enfim, nós vamos falar bastante sobre isso em algum outro momento. Então, a organização do seminário é para que a gente também possa organizar esses textos. Hoje a gente vai falar de apresentações, mas essas apresentações foram geradas a partir de um texto. E a gente, no ano que vem, no início do ano que vem, a gente vai publicar esses textos baseados nesses temas trazidos hoje. Então, já tem uma constituição teórica bastante organizada nesse sentido também. E em 2024, a ideia é que a gente, lá para o início de fevereiro, a gente já tenha o portal do NEPA mais ou menos estruturado, vai ter algumas regras de participação, tudo bem, faz parte, porque senão a gente também fica muito solto dentro do que a gente está fazendo.
e vocês vão ficar sabendo assim que ele estiver montado, tá? Falar rapidamente da ONG Interferência. Tudo que a gente está abarcando hoje em termos financeiros será direcionado para a ONG Interferência. É uma ONG extremamente importante aqui. Eu estou em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eles estão há 14 anos acolhendo estruturas adolescentes e eles dão todo um cuidado para esses adolescentes, ensinam estruturas de literatura, falam bastante sobre cuidado relacionado ao físico, tem uma preocupação muito grande com a saúde mental através de pinturas e tudo mais, e faz toda uma diferença a gente pegar tudo que a gente está construindo aqui e direcionar para uma instituição que possa dar suporte para um grupo de adolescentes. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da ONG Interferência, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp também o link lá, vocês podem participar, inclusive doando algumas coisas. E ela foi idealizada por um cara, um escritor chamado Ferrez. Ele é romantista, ele desenvolve projetos de empreendedorismo, ele trabalha algo chamado literatura marginal, que fala exatamente dessa marginalidade onde as pessoas estão inclusas no cotidiano. Então, é um cuidado diferente, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, e para todo lugar que eu levo o conceito da adolescência, eu falo um pouco da interferência. Então, deixando claro, vai ser tudo muito transparente, vocês ficarão sabendo de quando a gente vai direcionar esses valores, já estamos aí em contato com a interferência para fazer esse direcionamento, tá? Sobre o seminário, rapidamente, introdutório mesmo, a gente ficou debatendo o que nós poderíamos fazer de diferente, qual seria um tema principal e uma pergunta principal. Eu queria dar um agradecimento gigante para o Lucas Silva, que desenvolveu a arte que a gente está usando na divulgação. Ela ela segue uma linha baseada inspirada pela obra O Anjo Caído. Então, tem um porquê ali ser desenvolvido. A gente já começa a falar de uma estrutura artística em termos de necessidade de falar também do adolescente sobre isso. A gente tem a Cláudia, por exemplo, vai falar um pouco sobre o tema dela. Ela trouxe algumas ilustrações que fazem bastante sentido porque a gente está falando em relação à arte. Tem Pedro falando sobre filosofia, sobre a estrutura literária. Então, a arte está automaticamente linkada com tudo que nós estamos falando a respeito da psicanálise. E dentro do grupo, a gente desenvolveu como tema principal, pelo menos para essa fase que culmina hoje, a gente ficou pensando assim, mas a adolescência, ela é realmente uma fase de transição? Será que, por a gente não encontrar muitos psicanalistas grandes, amplos, falando sobre isso como uma coisa que a gente deveria olhar, será que ela é realmente uma fase de transição ou a gente deve pulá-la dentro do debate psicanalítico? E a gente chegou a algumas conclusões sobre isso, e que vamos apresentar hoje, junto com isso uma pergunta fundamental, que é: será que é necessária uma clínica especializada para adolescentes? Será que ele precisa de um acolhimento diferente? Será que ele precisa de uma escuta diferente? Será que ele sozinho resolve os problemas dentro de um set analítico? Ou se ele também precisa da incidência de todo o ambiente dele na figura dos cuidadores, fazerem algumas mudanças psíquicas também dentro desse contexto? Então, tudo isso permeou a elaboração do tema principal e da pergunta fundamental, que é o que a gente vai tentar. Não sei se eu acredito que a gente não vai conseguir responder, porque a gente precisa de uma amplitude maior sobre o que seria essa clínica especializada para adolescentes. E é o que a gente está buscando aqui hoje com as trocas também. Algumas informações gerais super rápidas para a gente organizar o seminário, tá? As apresentações devem durar aproximadamente 30 minutos, então a gente vai tentar manter essa regra. Durante as apresentações, microfones desligados, haverá uma mesa redonda dos participantes no período da manhã e no período da tarde também. A gravação do seminário será disponibilizada na plataforma da IPC, vocês receberão os acessos por e-mail. Enviem as perguntas pelo grupo do WhatsApp, caso não possam ser respondidas durante o evento, elas serão posteriormente. Então, é legal que vocês vejam as apresentações. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda ali no WhatsApp, eu já vou fazer um repositório dessas dúvidas, e o que não der para a gente colocar na mesa redonda, ou que não for cabível na mesa redonda, porque às vezes a gente entrelaça algumas dúvidas pessoais, das nossas relações pessoais, com dúvidas a respeito de teoria e prática.
e talvez essas dúvidas não sejam tão relevantes para hoje, não que não sejam relevantes para vocês, mas talvez não sejam tão relevantes para o debate de hoje, tá? Os textos nos quais as apresentações foram desenvolvidas estarão no site do NEPA em fevereiro de 2024. Por favor, evitem questões sobre atravessamentos pessoais, relações familiares, por exemplo, para que possamos elaborar com uma amplitude o que nós estamos fazendo. Posteriormente, eu enviarei no grupo do WhatsApp uma pesquisa de opinião. É importante que vocês respondam essa pesquisa para que a gente direcione as coisas de uma forma um pouco melhor para os próximos momentos. Tem uma surpresa proposta pelo Pedro, que é um sorteio de livros doados. O Pedro está trazendo alguns livros, e eu também acabei me inserindo nisso com a ideia dele. A gente vai sortear alguns livros, um livro meu, o livro do Pedro e o livro de outras pessoas que o Pedro acabou trazendo, mas a gente vai organizar também direitinho no grupo do WhatsApp, então a gente vai ter sorteio, tá? Que eu não estava esperando. É muito legal. E lembrando para todos, tudo aqui é bastante cru, tudo aqui é bastante familiar, tudo aqui é feito com muito gosto, tá? Tudo foi desenvolvido do zero, foi tudo muito colocado muito com o coração, com a mente, com as nossas inquietações. Essas inquietações, elas passam por sou psicanalista, sou pai, sou mãe, sou filho, por que não? Tudo isso voltado para entender um pouquinho mais esse sujeito adolescente. Então, quando a gente participa do curso da psicanálise e adolescência, a gente vê como as pessoas ficam emocionadas, porque muita coisa bate ali com as suas construções pessoais. Enfim, a gente vai começar esse seminário com o primeiro tema, breve definição da adolescência. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Luciana, se você já estiver preparada aí desse lado, fique à vontade. Mas leve o tempo, respire, está tudo em ordem.